Porque nós vamos colocar agora a reportagem completa e em seguida nós vamos com o Marcos Couto para ele explicar melhor o que ele conversou com essa vítima. A gente fala agora do homem que, armado com um facão, invadiu o prédio da Prefeitura de Laranjeiras. Isso aconteceu, minha gente, hoje de manhã. Por quase 3 horas ele fez uma funcionária refém. Unidades das polícias civil e militar foram mobilizadas e cercaram o prédio. O suspeito se entregou no início da tarde. Felizmente, ninguém se feriu. A informação passada pela mãe desse homem é que ele estaria passando por dificuldades financeiras. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro. Vamos acompanhar essa história em detalhes agora na reportagem de Leonardo Barreto, que entrevistou o prefeito. Leonardo Barreto entrevistou o principal suspeito e logo em seguida vamos ao vivo com o Marcos Couto, que conversou com a vítima. Vem comigo! Põe na cena! Seria apenas mais um dia de trabalho na Prefeitura de Laranjeiras. O expediente começou às 8 da manhã, mas por volta das 11, uma tensão tomou conta da cidade. A Prefeitura estava cercada de policiais. Lá dentro estava Jonatas Correia Santos, de 20 anos. Ele é conhecido como Chiclete. O prefeito Juca de Bala não estava na prefeitura no momento da ação. A chefe de gabinete dele é quem foi feita de refém. Jonatas estava armado com uma faca e um facão. Ele ameaçava a secretária o tempo todo e ainda a obrigou a fazer pedidos de dinheiro pelas redes sociais. O prefeito chegou a receber uma dessas mensagens. A negociação durou cerca de 2 horas. Jonatas exigiu a presença da mãe dele na prefeitura. Era por volta de 1 da tarde quando ele resolveu se entregar e saiu preso. A chefe de gabinete do prefeito estava muito abalada e precisou de atendimento médico. Segundo a polícia, Jonatas já era conhecido na cidade por conta do comportamento agressivo e das ameaças que costumava fazer nas redes sociais. Em uma delas, ele aparece segurando uma arma. Ele já vinha causando alguns problemas, de ordem mais nas redes sociais. Chegou, inclusive, a ameaçar algumas pessoas e os comentários já davam que ele já criava alguns problemas, alguns pequenos problemas aqui. Hoje, infelizmente, resolveu criar esse problema maior, mais grave. Ele alega que não queria ferir ninguém, queria apenas ser ressarcido por uma quantia de R$ 1.200, mas certamente houve a premeditação, já que ele levou 2 armas brancas, uma faca e um facão, para a sede da prefeitura. Ele chegou a pedir dinheiro, segundo ele, não queria especificamente da vítima, queria apenas que outras pessoas repassassem essa quantia de R$ 1.200. Daí as negociações foram feitas algumas exigências, de acordo com a técnica, foi cedido, lógico com a contrapartida dele também, que culminou com a soltura, graças a Deus, da vítima ilesa, sem ferimentos. Ele também se entregou de forma tranquila, colocou a arma branca, o facão, na mesa e se entregou pacificamente também. O gerenciador foi conversando com ele, um sargento nosso também chegou, que é amigo de infância dele, ajudou bastante também na negociação e ele acabou liberando a vítima e depois se entregando. No final da tarde, Jonatas foi levado para uma delegacia aqui na capital. Nossa equipe acompanhou o momento com exclusividade. Jonatas, por que você fez aquilo lá? Ameaça de morte em cima de mim na Prefeitura de Laranjeiras, com vereador, secretário, com processo, me ameaçando todos os dias. Quem foi que te ameaçou? O secretário de transporte e o secretário do prefeito. Você se arrepende? Rapaz, me arrependo por ter colocado a mulher no meio, só isso. Me arrependo só por isso. Nesta quinta-feira, Jonatas deve passar por uma audiência de custódia. Ele deve ser indiciado por extorsão mediante sequestro. Eu chamo a atenção para vocês sobre esse caso, gente, porque é todo o nosso país que está vivendo essa sensação, que está vivendo essa polarização, em que um ameaça o outro, em que um quer exterminar o outro. A polarização tem sido o nosso principal problema e eu te explico. A polarização, gente, é um mecanismo que nos coloca em polos opostos. Na verdade, é pior, porque ele coloca no extremo oposto. É mais ou menos assim, se você pensa diferente de mim, não está comigo e é contra mim. A polarização sempre traz essa ideia de exterminar o inimigo. E eu te pergunto, exterminar é a solução? É claro que não. É o oposto do que prega a democracia, isso de exterminar. Gente, democracia é discutir ideias.
posicionamentos diversos. E o principal é o poder que emana do povo e não do que a nossa cabeça pensa. A polarização distorce todas as diretrizes, tanto da esquerda quanto da direita. Porque um generaliza o outro, acusa parte por um todo. Os rótulos encerram o diálogo e dão lugar a ódio. Ódio que vem de um sentimento que é até infantil, de quem faz birra, de quem está com recalque, de quem está com medo. A gente viu aí nesse caso um homem que posta uma foto com uma arma na mão, que quer acabar com todos os problemas do mundo, ameaça todo mundo de morte, que ele vai acabar com a corrupção matando. Precisamos nos educar politicamente. A política precisa deixar de ser esse lugar de heróis, salvadores ou vilões. A política, minha gente, precisa ser técnica. Estejamos atentos, porque a polarização só nos afasta, só nos distancia. A polarização é burra. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque procurada pela nossa produção, a Secretaria de Comunicação de Laranjeiras afirma que essas denúncias de ameaças de morte feitas por Jonatas não procedem. Informou ainda que a assessoria jurídica da Prefeitura está acompanhando o caso. E agora eu chamo ao vivo o repórter Marcos Couto, que vai trazer mais informações para a gente. Marcos, a gente acaba de ver uma reportagem em que o acusado, o homem que fez a mulher refém por 3 horas, diz que ele recebia ameaça. A assessoria de comunicação nega isso. Mas você esteve com uma pessoa que não tem nada a ver com essa história toda. Você esteve com a vítima. Como é que ela tá? O que ela disse para você? Boa noite. Boa noite, Mariana Sena. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Com exclusividade, a TV Atalaia, a TV dos sergipanos, conseguiu entrevistar a mulher que ficou sob a mira de um facão e de uma faca. Segundo ela, relatou tudo isso nessa entrevista exclusiva que você vai acompanhar em instantes aqui no Cidade Alerta. O nome dela, Elis Regina. Bastante traumatizada, nos recebeu em sua residência. O repórter cinematográfico Miro Ribeiro, acompanhado do nosso apoiador, o nosso Tênison Trindade, estiveram acalmando um pouco mais essa senhora, que chegou a trazer detalhes de como tudo teria ocorrido. Era final da manhã, quando este homem, o Jonatas Correia, chegou até o gabinete e se dirigiu procurando o prefeito. Como não obteve êxito, ele adentrou na sala, chegou a dar a ela um cartão, e nesse cartão dizia uma quantia de aproximadamente R$ 1.200. Foi um momento oportuno para que o Jonatas Correia, conhecido carinhosamente como o Chiclete, foi um ex-candidato a vereador no município de Laranjeiras, que obteve 36 votos. Ele, então, por ter essa afinidade de agrupamento político, se deu o direito de se aproximar da secretária e distribuir a ela, ou melhor, deu a mesma um cartão onde tinha a quantia de R$ 1.200. Lá informava a quantia de R$ 1.200, quantia essa que ele estaria precisando. O momento de distração, ela foi abordada por ele, que estava na altura da cintura, uma faca e um facão, e começou as ameaças. Outros pontos referente a este momento difícil para essa senhora, você vai acompanhar no decorrer da nossa programação. Agora, o que a gente chega a destacar é que o Jonatas Correia, conhecido como Chiclete, ele já tinha um histórico de insanidade, ou seja, aconteceu com ele um processo em 1998 de incidente de sanidade mental, A 5ª Vara Criminal, aqui no município de Aracaju, o juiz de direito mandou realizar algumas buscas, mas não obteve êxito para a localização e assim fazer com que ele pudesse realizar exames psiquiátricos. Mas mesmo assim, o processo correu e em 2011 ele foi arquivado. Ele até teve o direito de concorrer às últimas eleições, agora de 2020. E sobre o fato que ocorrera no final da manhã no município de Laranjeiras, chocou toda a população.
principalmente os familiares dessa senhora que trabalha como chefe de gabinete do prefeito Juca de Bala, no município de Laranjeiras. Ô, Mariana, ela falou detalhes, como era o comportamento dele dentro da sala, os diálogos, inclusive você vai acompanhar com exclusividade um dos áudios que ele fez com que, através do celular da vítima, pudesse mandar para uma outra pessoa. E tudo isso você acompanha, como sempre, aqui na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, Mariana. Marcos Couto, com toda a sua experiência, que eu sei que você tem uma vasta experiência no jornalismo, fazendo várias coberturas, a gente, mesmo fazendo muitas coisas na vida, a gente ainda se assusta, né, com esse tipo de coisa. A gente vê uma mulher que não tem nada a ver com essa disputa, com essa questão política. Qual a sensação, Marcos? Conta pra gente, né? Você como repórter, de estar diante de uma situação tão complicada politicamente. Olha, em breves palavras, é nascer de novo. Porque uma cidadã, mesmo lidando com vários tipos de pessoas, públicos diferentes, ela nunca se deparou numa situação tão difícil como essa, onde a vida dela estava em xeque. E como disse a própria Elis Regina, ela nasceu de novo. No momento que ele puxa a faca e o facão e se dirige à secretária Elis Regina, ela ficou bastante traumatizada. E ele disse, olha, se entrarem aqui, eu parto para cima. E ali passou aquele filme, Vou Morrer. Mas ela nos revelou que orou bastante. E é aquilo que a gente sempre repete aqui. Quando você tem fé em Deus, nada lhe atinge. E foi o que aconteceu com Elis Regina. Fé. Ela perseverou, orou e Deus atendeu. E ela está, daqui a pouco, aqui na tela da TV Atalaia, contando um pouco mais dessa história. Perfeito, Marcos. Muito obrigada, viu, pelas informações. Deixa eu só falar aqui com você que está em casa, porque eu já fiz muita cobertura de assalto com refém. Você que está me acompanhando desde a minha estreia, eu já contei aqui que eu passei pelo Cidade Alerta Bahia, depois eu fui para o Cidade Alerta Pará, e lá no Pará, lá em Belém, que é a capital, acontecem muitos assaltos com refém. É um perfil um pouco diferente desse caso, porque esse caso nos traz algo que é diferente. A pessoa não foi para assaltar, né? E sair correndo e de repente a polícia chegou e pegou alguém refém. O caso não foi esse. Esse homem já tinha uma certa intenção de fazer alguém refém ali, já que ele anunciou através de rede social, postou foto com arma, dizendo que para acabar com a corrupção teria que acabar com um por um, né? Aquela história que eu sempre digo aqui, muitos querem fazer a justiça pelas próprias mãos, mas a gente não tem pena de morte, e para aqueles que defendem a pena de morte, é bom repensar até essa questão da pena de morte, porque é até um custo alto para o governo. Fiquem sabendo disso, porque se você pensa que você coloca essa pessoa e ela morre imediatamente, não. É um custo que sai do seu próprio bolso. Enquanto a pessoa está presa, até ela ser morta de fato, ir lá para a cadeira elétrica e tudo mais, cabe um monte de recurso. E a cada recurso você está pagando. Então, financeiramente falando, essa questão da pena de morte é até mais cara para o Estado. Estou fazendo esse recorte aqui porque a gente está falando de alguém que estava querendo ali fazer a justiça pelas próprias mãos. Eu estou falando de um homem que se diz, ele disse que estaria sendo ameaçado e estaria se defendendo dessa ameaça. E no meio disso tudo tem uma funcionária que não tem nada a ver nem com a ameaça que ele recebeu e nem com quem ele queria atacar, que esteve na mira de um facão por horas. Essa mulher, gente, a Elis, eu quero até parabenizar ela pela garra, pela coragem, entendeu? É uma mulher que está devastada. Ela, com certeza, vai lembrar disso para o resto da vida.